A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e a temática de hoje é bastante importante, bastante relevante para o nosso crescimento espiritual. E a temática é: estamos esperando a segunda vinda ou o arrebatamento da igreja? Iremos esposar, lançar luz acerca desta temática. E sabemos que a Bíblia Sagrada mostra para nós que haverá sim uma segunda vinda e iremos pormenorizar o que é essa segunda vinda. A primeira coisa que devemos entender é que a segunda vinda é composta de duas fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja e a segunda fase, que é a parousia, a manifestação do Senhor Jesus Cristo visivelmente em poder e grande glória para Israel e para as demais nações. Há muitas pessoas que não fazem aí esse paralelo, na segunda vinda. E lógico, sim, estamos esperando a segunda vinda, tendo como primeira fase o arrebatamento da igreja. Não haverá arrebatamento se Cristo não vier em sua segunda vinda. Então sim, esperamos a segunda vinda, que tem como primeira fase o arrebatamento da igreja. Quando Cristo se manifestar em sua segunda vinda, ocorre aí o arrebatamento da igreja, o raptus dos salvos, onde a igreja sai da terra ao encontro do Senhor nos ares. Agora, não podemos misturar a segunda vinda em sua primeira fase, que é o arrebatamento, com a manifestação do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória, que só ocorrerá 7 anos depois, no fim do período tribulacional. E nós sabemos que o arrebatamento, nós que somos assembleanos, defendemos o arrebatamento pré-tribulacional. Ele ocorre antes do início da grande tribulação, e sabemos que a manifestação visível para Israel e as demais nações é 7 anos depois. Muitas pessoas acabam não fazendo aí essas distinções, mas a Bíblia é clara, é específica ao tratar sobre essas duas fases. Jesus, ele trata indiretamente sobre o arrebatamento no sermão profético, Mateus capítulo 24, versículo 36. Ele fala indiretamente ali sobre a iminência, a sua vinda, em sua primeira fase, que é o arrebatamento, que pode ocorrer a qualquer momento. O arrebatamento é iminente. Agora, por que nós falamos que é iminente? Porque não existem sinais que precederão aí o arrebatamento da igreja. Agora, para a manifestação do Senhor Jesus Cristo em poder e em grande glória, existem alguns sinais que precedem essa manifestação. Existe algumas linhas de raciocínio. Por exemplo, os pós-tribulacionistas esposam que quando Cristo vier em sua segunda vinda, arrebatará a sua igreja, a igreja vai ao encontro do Senhor nos ares. Dos ares a igreja não adentra no céu, dos ares a igreja volta para a terra, ali acontece o Armagedon, e depois do Armagedon o trono branco e novos céus e nova terra. Nós não esposamos, nós não acreditamos desta forma. Acreditamos que Cristo se manifesta em sua segunda vinda para arrebatar a sua igreja, que é a primeira fase da segunda vinda. A igreja vai ao encontro do Senhor nos ares. Aí, depois do arrebatamento, ocorre o tribunal de Cristo, que é o julgamento para galardões, onde as obras de cada um será provada, se merece galardão ou não merece galardão. E depois do tribunal de Cristo ocorre aí as bodas do Cordeiro no céu.
Depois do tribunal de Cristo, a igreja adentra no céu, já galardoada, já coroada. Então, existe aí essa pormenorização, esse detalhamento, né, para nós compreendermos melhor. Já os pós não acreditam desta forma. O arrebatamento é antes do período tribulacional. A manifestação de Jesus Cristo em poder e em grande glória é depois do período tribulacional. E o próprio Jesus falou que esse arrebatamento ele não pode ser depois do período tribulacional, mas ele é um arrebatamento pré. E iremos ler Romanos, né? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 9, vai falar sobre isso, né? Que nos diz assim: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira futura. Então veja que nós vamos ser por Jesus Cristo salvos da ira futura. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e vivemos de forma piedosa, Cristo se manifesta em sua segunda vinda. Ocorre aí na sua segunda vinda a primeira fase, o arrebatamento. Nós subiremos com Cristo e seremos aí preservados da ira, ou salvos da ira. Então veja que devemos entender. Existem também outros versículos, né? Como 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira futura. É uma alusão justamente ao período tribulacional, né? E existem outros versículos que falam sobre, né, essa preservação onde Cristo vai tirar a igreja antes do período tribulacional. Então veja que a Bíblia nos dá margem para interpretarmos que a igreja não passará pela grande tribulação. E sabemos que esse arrebatamento, né, é um arrebatamento secreto e pré-tribulacional. Pré-tribulacional, como eu falei, é antes da tribulação, e secreto porque o mundo não saberá, é algo secreto à igreja. Só a igreja saberá distinguir o som da última trombeta, né? 1 Tessalonicenses 4,16 vai falar sobre essa trombeta, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, essa trombeta aqui, com a trombeta de 1 Coríntios 15, 51 e 52, é a última trombeta para a igreja. Não é aqui a última trombeta escatológica, nem se deve confundir com as 7 trombetas, as 7 trombetas de Apocalipse. Ali é uma série de 7 trombetas de juízos que Deus derramará ali sobre a face da terra no período tribulacional. Mas essa trombeta aqui é uma trombeta de convocação. Então, a última trombeta para a igreja é esta trombeta aqui, é uma trombeta específica. E essa trombeta é tocada antes do período tribulacional. Não é a última trombeta escatológica, é a última trombeta para a igreja. Agora, o arrebatamento será secreto para a igreja, pois só a igreja participará. Já na manifestação do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória, será algo público, visível, principalmente para Israel e as demais nações, né? E podemos ver Mateus capítulo 24, versículo de número 29, 30 e 31 vai dizer assim: e logo depois da aflição, ou seja, uma referência à grande tribulação, daqueles dias o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Veja, haverá esses sinais cósmicos aí no final, no versículo 30 vai dizer: e então, depois dos sinais, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então veja que para a manifestação existe aí sinais, né, que precederão essa manifestação. E os judeus deverão estar atentos, né, os que estiverem na grande tribulação deverão estar atentos a esses sinais. Já no arrebatamento, o arrebatamento é iminente, pode acontecer agora e não existem sinais que precedem aí o arrebatamento da igreja. Então, a temática foi, estamos esperando a segunda vinda ou o arrebatamento? Pois bem, o arrebatamento não pode acontecer sem que Cristo se manifeste, né, em sua segunda vinda. Agora entendemos que a segunda vinda é composta de duas fases. Quando Cristo se manifesta em sua segunda vinda, a sua primeira fase é o arrebatamento, né, de sua segunda vinda. Segunda vinda é composta de duas fases e a primeira fase é arrebatamento. 7 anos depois ocorre a segunda fase, que é chamada de parousia. Então existe uma diferença imensa entre arrebatamento e parousia. Arrebatamento é antes do período tribulacional e a manifestação do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória é depois. Amém? Então este foi mais um vídeo e que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar para que a palavra do Senhor seja propagada. Amém? Que Deus abençoe a todos.